É, pessoal, é muito bom ver o jogador calando a sua boca positivamente. Positivamente eu digo, quando você está criticando e ele vai dar a resposta pra você, pro seu time, isso é muito bom, né? Porque quando é negativamente, né? Quando você está elogiando e o cara faz merda, aí é foda. Mas fico muito feliz que vocês já devem estar entendendo do que eu tô falando, né? Do Michael, né? Que assim, escrachei ele muito, com razão, porque ele praticamente nos eliminou da Libertadores, né? Um dos responsáveis. Mas pelo menos tá dando a volta por cima, tá jogando bem. Falei que ele jogou bem contra o Universitário lá no Peru. E se jogar isso que ele tá jogando pra mais, eu posso considerar impedir a permanência dele, né? Mas ainda precisa fazer mais, né? Porque o Crash ainda tá negativo, mas né, não vou pegar no pé hoje porque ele tá jogando bem, então vou apoiar, vou torcer pra que ele continue jogando bem, porque esse é o Michael que eu quero, o Michael que eu conheci no Corinthians e que até o meio do ano passado tava jogando bem. Depois da lesão, aquele Michael sumiu, né? Ele lesionou junto e não voltou ainda do DM. Mas enfim, né? Vamos falar dessa vitória importantíssima contra o Vasco da Gama. Né, eu tinha falado que era contra o Grêmio, mas eu esqueci, porque o Grêmio tava na minha cabeça, porque o Grêmio foi adiado, não sei o que eu tinha lido. Aí o Grêmio é só não sei quando, mas foi o Vasco. E assim, o Corinthians cumpriu suspensão por conta dos cantos homofóbicos contra o São Paulo pelo Brasileirão, né? No jogo que foi 1 a 1. E eu acho que, gente, foi o melhor jogo para cumprir suspensão, né? Porque o Vasco, o adversário mais frágil da Série A hoje. Assim, digo isso com tristeza, porque gosto do Vasco, um time que eu me identifico. Assim como o Corinthians é um time do povo, um time de massa, um time de uma torcida apaixonada, o Vasco também, né? Não é fácil você torcer para um time que tá na crise que ele tá, né? O Vasco, assim, a gente fala do Corinthians, mas o Vasco tá numa crise desde desde 2014, né? Depois de 2014, então quase 10 anos, uma crise absurda de cai e volta, humilhações. Então a gente tá assim, no paraíso perto do que tá acontecendo com o torcedor do Vasco. Mas então é um time que eu me identifico e fico triste pela situação. Né? Mas hoje, enfrentando um adversário que está numa situação difícil, não tá ganhando de ninguém, tem 9 pontos no campeonato. A gente tinha que ir lá em casa ainda por cima e vencer. Mesmo sem público, estamos no nosso estádio, não precisamos viajar, tinha que vencer. E aconteceu. Vencemos. Com essa vitória, o Corinthians passa o Santos e o Bahia, então o Corinthians agora está em 14º. E ainda tem um jogo a menos, então pode aumentar essa distância deles, que é contra o Grêmio, né? Dessa vez é contra o Grêmio. Né? Não na semana que vem, né? Não sei ainda quando, na semana que vem é contra o Inter. Mas ainda traz esse jogo contra o Grêmio na Arena Corinthians. Então, gente, assim, antes eu falo atuação, mas antes de qualquer coisa, pra mim o importante era vencer. Porque quando você tá num campeonato onde você. Não acho que o Corinthians vai cair, tá? Acho que ele vai começar a brigar agora pelo meio da tabela. Acho que vai ser o campeonato do Corinthians vai ser meio de tabela. Mas, nessa situação, você tem um time que tá lá embaixo, tá em situação difícil. Você vai jogar em casa, você tem que vencer. Porque assim, o Corinthians já perdeu ponto pro América, foi ridículo. Eu tava lá, infelizmente, né? Felizmente porque foi legal, mas infelizmente porque o resultado foi uma tragédia. E a atuação também. Perdeu uns pontos pro Cuiabá em casa, né? O Roger Guedes perdeu um gol no fim do jogo que não podia perder. Quem mais teve um outro time? Né? O Bahia empatamos fora, então ok, tá. Acho que ok. O Bahia também acho que não vai cair. Né? Eu acho que a mesma situação do Corinthians vai conseguir subir logo mais, já está ganhando alguns pontinhos ali, outro aqui. Empatou com o São Paulo hoje de manhã. Então, eu acho que o Corinthians tem que ganhar desses times que estão lá embaixo, né? Ganhou do Santos, por exemplo, que é um adversário direto, pra poder lá em cima, talvez você vai perder alguns pontos contra alguns times de cima. Então você tem que fazer os pontos contra os times de fora. Contra os times de fora, não, contra os times de baixo da tabela. E o Corinthians fez o que tinha que fazer, venceu o pior time do campeonato, que tá lá embaixo, né? 20º colocado Vasco. Né, fez o que tinha que fazer, 3 pontos. E ainda, né, como falei, uma atuação boa. O Michael jogou bem, né, mais uma vez, metendo gol, né? Que o Michael fez 2 gols no Corinthians antes do gol contra o Universitário, ele tinha feito 2 gols na volta. Os dois contra o Boca Juniors naquele jogo que a gente venceu na Arena na fase de grupos. Depois não fez mais. Aí ele faz um gol contra o Universitário, uma semana, 2 semanas depois faz mais um gol. Então, Michael, assim, tá jogando bem. Né? A deixa de Renato Augusto, sensacional, né? O Renato Augusto também jogou bem, o Michael jogou bem, o Yuri jogou bem. Né? O Yuri, ele quase sempre joga relativamente bem, só que ele nunca consegue fazer um gol. Então ele jogou bem nesse jogo. O Roger tá razoavelmente bem também. Já vou falar sobre a questão do Roger Guedes, que infelizmente acho que talvez possa ser um adeus, né? Mas vamos esperar. O Adson jogou bem. O Adson, que eu falo, o Adson ele dá umas osciladas, mas ontem ele foi mais um jogo que ele jogou bem, né? Eu gosto do Adson, acho que ele só tem que, não sei, talvez treinar alguma coisa para ser mais constante, né? Se ele for constante, ele é titular absoluto, não tem, né? É um jogador muito bom, né? Mas o que pesa nele às vezes é a inconstância. O Fagner estava suspenso, então entrou o Bruno Mendes no lugar dele, né? Que também fez uma outra partida consistente e tem que ficar, né? O Bruno Mendes tem que renovar. A janela da Europa vai fechar e segundo o Duílio, se não vier assinado da Europa, ele renovar. Então vamos ver se realmente isso vai acontecer. E o Fausto entrou no segundo tempo, né? Que eu queria atacar o Fausto, porque o Fausto tá numa fase meio ruim, né, gente? E eu acho aquele caso de que, pô, eu não vou queimar o cara. Ele mostrou que é capaz. Tanto aqui quanto nos argentinos. Eu acho que é uma questão de, pô, o banquinho, o cara dá uma melhorada. E depois, né, vai pondo ele aos poucos pra ele voltar a pegar o ritmo, pegar o jeito e voltar à boa fase, né? Porque o Fausto é muito bom jogador. Mas enfim,
O Luxemburgo falou uma coisa que eu concordo, né? A atuação do time coletivamente foi muito boa, né? De aproximação, de transição. O Vasco no segundo tempo até melhorou, até teve umas chances, mas é normal, o time tá lá na zona do rebaixamento, não tem mais nada a perder. Os caras vão pra cima com tudo e tal. Então eu entendo, né? Mas o Corinthians soube reagir na hora certa, né? Com um golaço do Yuri Alberto, um belo gol, né? Lembrando o Yuri Alberto dos bons momentos, né? Espero que. Assim, ele tá voltando a fazer gols com um intervalo menor, né? Fez contra o Santos, ficou um tempinho, mas um tempo não tão grande, fez contra o América na Copa do Brasil. Agora faz que uma, 2 semanas. Fez outro gol agora contra contra o Vasco, né? Acabei, falei agora o nome do Vasco, esqueci. Então parece que ele tá voltando, né? Eu espero que ele continue assim, né? Nesse meio tempo deu uma assistência pro Roger Guedes, um gol importante, né? Contra o Atlético Mineiro. Então o Yuri que participa bastante dos gols, até. Mesmo que ele não esteja fazendo os gols, né? Que agora pelo visto tá voltando, ele participa bastante. Então tô gostando das atuações do Yuri Alberto. E agora voltando a fazer gols, melhor ainda, né? Porque eu gosto muito dele, acho que ele vibra, ele tem vontade de dar certo. E eu gosto de jogador que tem vontade de dar certo no time. Quem mais? Teve muitos destaques no jogo assim, tipo, nossa, tal. Porque foi um jogo que o Corinthians foi bem seguro, né? Foi um jogo bem seguro, então acho que não tem um grande destaque. Eu falo, nossa, você jogou muito. O time todo foi bem de modo geral. Uma coisa que eu acho que ainda falta um pouquinho, né? Que o Lucha falou, que eu já falei em outros momentos, é o Corinthians ser mais assertivo no que precisa fazer, né? Às vezes peca na tomada de decisão. Tipo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, aquilo. Às vezes tem que ser mais cirúrgico. Chuta pro gol, dá um passe mais arriscado, mas tenta dar, entendeu? Acho que falta isso, mas o time está amadurecendo, né, esse momento crucial, né, porque daqui a pouco tem a volta da Copa do Brasil, tem terça-feira Sul-Americana, tem sequência no Brasileirão, vamos pegar o Inter agora fora de casa, então assim, é importante que o time amadureça. Mas enfim, gente, terça-feira a gente tem jogo contra o News Old Boys na Arena Corinthians pelas oitavas de Sul-Americana, importante fazer um resultado, né, o News é um time bom, é um time que venceu o Santos 2 vezes, né, tudo bem que o Santos não é parâmetro para nada, mas foi o líder do seu grupo, venceu. Acho que todo mundo acho que não, perdeu, não empatou nenhum jogo, se não me engano. Ele não perdeu, isso eu tenho certeza, mas não sei se ele empatou algum jogo. Então é um time perigoso, é um time difícil, vamos ter que jogar bem, entendeu? É um time, acho que, na minha opinião, nível do Argentinos, né? Então a gente vai ter que jogar o que não jogou contra os Argentinos na Libertadores, né? Pra pelo menos fazer um resultado 1 a 0. Acho que 1 a 0 meu, tá ótimo, né? Se fizer mais, maravilha, mas 1 a 0. O importante é sair pontuando, é sair na frente nesse confronto de 180 minutos. Talvez, gente, já dar um aviso, eu não faça o pós-jogo na terça, talvez eu tenha um compromisso, tá? Então não prometo, mas vou tentar, tá? Eu tenho, pra quem não sabe, gente, eu tenho uns freelas, de vez em quando eu faço uns trabalhos fora do meu trampo regular, né? E aí acabo não conseguindo fazer o pós-jogo, tanto que eu tô fazendo esse pós-jogo no domingo, né? Praticamente à tarde, né? Porque ontem eu cheguei tarde do meu outro trabalho, e aí não deu pra gravar, a celular tava com bateria, falei, grava amanhã. Mas o importante é que eu trouxe aqui o conteúdo. Tá bom, gente. E pelo Brasileirão, nosso próximo compromisso é contra o Inter. Eu acho que é no sábado. Sábado acho que é às 9 da noite. É lá no Beira-Rio. Então, um confronto assim. O Inter tá oscilando, né? Perdeu pro Cuiabá. Então, assim, acho que é um jogo que dá pra gente pelo menos arrancar um empatezinho. Que já seria um bom tamanho, né? Como falam, empatar fora de casa contra um time como o Internacional. Acho que é um resultado que a gente, não vou falar comemorar, mas tem que estar satisfeito, na minha opinião. Bom, gente, mas acho que é isso, né? Essas minhas impressões do Vasco e Corinthians, do melhor Corinthians e Vasco. Jogo importante, né? Corinthians sobe na tabela, vai cada vez mais se afastando lá da confusão, né? E vai podendo ficar mais tranquilo para as Copas, né? Que daqui a 2 semanas tem o São Paulo, né? E o Lucas Veríssimo chegou também, deu entrevista. Isso que eu falo do Roger. O Roger falou que chegou uma proposta do Qatar, né? Não foi da Arábia, foi do Qatar, alta pelo Roger, né? Tem gente achando que ele vai, o que seria muito triste, né? Mas se ele for, gente, eu não vou ficar chateado, tal. Ele fez o que tinha que fazer, honrou o manto, jogou muito, né? Só gostaria que, sei lá, tentar segurar ele até janeiro, né? Até o fim do ano, no caso, né? Pra não quebrar o planejamento, né? Mas se não tiver o que fazer, pelo menos que o Corinthians pega uma boa grana, estão falando de 50 milhões de reais pra ser pego, né? Por parte do Corinthians, né? Então acho que se for isso, o ideal é até o fim do ano, né? Mas o ideal, na verdade, o ideal mesmo é ele ficar. Mas se não der, pelo menos que pegue uma boa grana e tenta liberar ele só no fim do ano. Mas bom, gente, eu acho que vou falando por aqui. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse Corinthians e Vasco, né, da atuação, do momento do time. Teve algum destaque individual que você achou que se destacou mais? Eu achei que todo mundo foi bem no mesmo nível. Like, por favor, pro vídeo chegar em mais gente, engajar o canal. E se inscreve aí, porque a gente aumenta o Império Corintiano e cada vez mais vai ter mais gente para poder assistir meu conteúdo e, consequentemente, mais gente vendo que o canal tá crescendo, mais gente vai atrair. Então é um efeito dominó. Bom, gente, eu ficando por aqui. Um abraço e vai, Corinthians!